Então, como foi anunciado, o jovem Leonardo já está aqui no estúdio da FM Vitória, programa Rompendo em Fé, e a partir de agora ele vai ministrar a palavra de Deus. O jovem Leonardo está aqui já no estúdio da FM Vitória, programa Rompendo em Fé. Leonardo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém? Amém. Leonardo, a primeira vez aqui no rádio, na FM Vitória. Sim. E você já é convidado assim para pregar em outros lugares? Já foi pregar em outros lugares? Sim, em vários lugares. Glórias a Deus. Então fique à vontade, a partir de agora está com você. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Desde já eu quero saudar a todos os ouvintes da Rádio FM Vitória que estão aqui escutando a palavra de Deus nesse programa maravilhoso, a qual eu e minha família já assistimos há muito tempo. Amém. Já até ligamos aqui para responder perguntas e participando sempre desse programa maravilhoso. Como já foi dito, mandar um alô para minha família, minha mãe, minha irmã, que estão aqui escutando, e a todos os ouvintes. Quem está com Bíblia nas suas casas, eu irei ler no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso 46. Marcos 10, 46. A epígrafe do texto diz: o cego Bartimeu. E o texto diz: e depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. Esse texto é um texto que há muito tempo conhecido da igreja. É um milagre excepcional de Jesus. Na verdade, o último milagre relatado é no livro de Marcos. E esse milagre ele vai trazer uma história muito interessante. É uma história na qual Jesus ele está indo a Jericó, e em outros textos, por exemplo, como em Mateus 20, ele está saindo de Jericó devido a uma posição geográfica no qual existia duas Jericó, uma nova e uma velha, a nova construída por Herodes como palácio de inverno em uma cidade para o povo habitar, e também tinha uma velha que naquela época também era habitada. Então Jesus estava nessa transição entre a velha e a nova Jericó, que era de mais ou menos 5 quilômetros. E a Bíblia vai dizer que no meio do caminho estava um cego chamado Bartimeu. Bartimeu, Flávio Joséfo, ele traz uma história que muitos acreditam ser sobre ele. Todo mundo sabe que o nome dele significa no original hebraico, no original grego, filho de Timeu. E Flávio Joséfo ele traz no seu livro História dos Hebreus, que conta a história de Israel desde Abraão até a queda de Jerusalém. Ele vai trazer nesse livro a história sobre Timeu. Timeu, ele era um homem que era general do exército de Betel. Ele vencia todas as batalhas, era um general reconhecido por toda aquela sociedade judaica. E ele então se aposenta e agora abdica do seu cargo, e ele passa a viver uma vida boa, virou um forte comerciante na região, e tinha todos os seus bens, todas as suas riquezas que ele tinha conquistado através da guerra. E o que Flávio Joséfo ele vai nos trazer é que Timeu, ele chega um momento que o Império Romano confisca os bens de Timeu e tira tudo aquilo que ele tinha conquistado através da guerra. Tira tudo aquilo que ele tinha, e Timeu ele fica sem nada. Timeu, ele nessa situação, ele se vê nessa situação e ele vai revoltar-se, ele vai criar um grupo de rebeldes, vai criar um movimento para tentar pelo menos tirar o exército romano daquela região. Ele vai tentar se libertar, entre aspas, se libertar do exército romano, tirando aqueles homens da região da Palestina. Só que a história ela vai nos comprovar que o Império Romano era um império muito grande, um império muito forte, muito fortalecido. E
vence facilmente Timeu com sua rebelião. Mesmo sendo uma boa rebelião, ele vence Timeu e dá uma pena a Timeu, que é uma pena que acredito que os cristãos conhecem muito, que é a pena de crucificar Timeu. Decide crucificar Timeu porque o ato de crucificar como forma de penalização era uma forma muito usada no Império Romano, e decide crucificar Timeu. Só que esses soldados romanos, eles descobrem que Timeu, ele tinha um filho. E esse filho, eles logo pensam, se o pai se revoltou, ele também vai se revoltar. Então nós vamos fazer o quê? Vamos deixar ele com deficiência. Pegaram uma agulha e furaram os olhos daquele menino. E deixaram aquele menino cego, um menino sem nome. Tanto que o nome dele acabou se tornando Bartimeu, filho de Timeu. Ele não tinha nome. E dão uma capa para ele, a história diz que dão uma capa para ele. E atrás dessa capa vai estar escrito que ele era um cego. Ele não tinha nada e que ele era pobre. E que deviam dar esmolas a ele, porque ele não tinha nada. E era isso que estava escrito atrás da capa. E agora ele passa a viver, aquela capa e só pedindo esmola. O que acontece é que ele fica na beira da estrada de Jericó, passando sua vida naquela estrada. E agora pedindo esmola para quem passasse. Imagino eu, ele dizendo: ei, por favor, me dê um pouquinho de esmola. Porque era disso a sua vida. Era aquilo que ele tinha de projetado desde a sua infância até a sua velhice e morte. Mas eu acredito que agora ele está, como outros dias, à beira do caminho da cidade de Jericó. E agora ele ouve falar que Jesus vai passar por ali. Ele ouve falar que Jesus ele está se encaminhando àquele local e que ele vai passar por ali. E que esse Jesus que vai passar, ele já fez muitos milagres. Eu imagino ele ouvindo das histórias maravilhosas de Jesus, a história que a gente vê nos evangelhos de Jesus, contando a história de todos os milagres de Jesus. Eu imagino ele ouvindo todas essas histórias e dizendo: ei, eu tenho essa esperança. Eu tenho a esperança de também ver. Eu tenho a esperança de ter uma vida melhor, de ter algo que eu não tive, desde a minha infância foi tirado. Eu tenho esperança porque Jesus está passando. Eu quero trazer uma palavra para você, ouvinte, que não importa a tua situação, Jesus ele está passando na sua casa. Jesus ele está passando onde você está, no seu problema. Se você está no presídio, Jesus está passando aí. Ele quer resolver o teu problema. Basta apenas você acreditar, você ter fé, porque Jesus ele te ama, ele quer resolver o teu problema. Meu pastor ele costuma dizer que o Jesus ele ama as almas. Jesus ele te ama. Jesus ele veio à terra por você, porque ele te ama. Ele desceu aqui hoje, ele está passando pela sua casa, por um lugar onde você está. Se você está na rua, se você está no seu carro, andando pela cidade, na cidade circunvizinhas, eu quero te dizer, Jesus ele está passando por aí onde você está. Basta você ter fé que ele vai te ouvir. E o que eu imagino da situação é isso, ele ficando extremamente esperançoso, porque Jesus estava passando por ali. Eu imagino, ele caminhando ali, e ali à beira do caminho começa a surgir um barulho, fora do comum. Um barulho de uma multidão, um barulho de pessoas aglomeradas. E ele agora, ele tira a decisão, ele mata a charada, e ele diz: Jesus está passando por aqui, porque por onde ele passa, vem uma multidão. Eu estava pregando ontem a história do leproso, Mateus 8. E o que sempre nós vemos é que Jesus, quando está, tem uma multidão junto a ele. Onde Jesus estava, havia uma multidão. Essa era a marca de Jesus. Quer saber onde Jesus está? Onde tem uma multidão por perto. É isso que nós vimos na história de Jairo, na história da mulher que passava por um fluxo de sangue por 12 anos. Nós sempre vamos ver que havia uma multidão. Até na história de Lázaro, nós vamos ver que quando Jesus estava próximo ao sepulcro de Lázaro, havia uma multidão junto com ele, porque onde Jesus estava, havia multidão. E era essa situação que se encontrava Jesus, cercado por uma multidão. E Bartimeu, ele decide: eu não tenho visão, mas eu tenho minha língua intacta, e eu vou começar a gritar por Jesus.
Eu imagino ele tomando essa decisão. Ele diz: eu vou tentar, eu vou arriscar, eu vou tentar minha sorte, eu vou ver se Jesus ele me escuta. E o que nós vimos, e no versículo 47 de Marcos 11 está escrito: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ele começa a clamar, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele podia dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, mas ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi. O interessante é que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós temos que interpretá-la de uma cultura oriental e a cultura daquela época, porque foi nessa circunstância que a Bíblia foi escrita. E segundo os judeus, no que eles pensavam, no que eles tinham no seu intuito, o Messias, o Salvador que viria, ele provavelmente seria filho de Davi. Ele tinha que ser da linhagem davídica, ele tinha que ser da parte do parentesco de Davi. Então, quando Bartimeu ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: Jesus, eu assumo que tu és o Messias, eu assumo que tu és o Salvador, eu assumo que é tu que tem a vitória para mim. Jesus, eu estou dizendo: tu és a minha salvação, tu és o meu Salvador, tu és o meu Messias, tu és aquele que vai me tirar do problema, tu és aquele que vai me tirar da situação. Aleluia. Eu quero te dizer mais uma vez, eu vou repetir: Jesus está passando por aí, Jesus é quem tem a solução. Jesus é quem tem o problema, a resolução do problema. É Ele que tem a solução do problema para a tua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Era isso que Bartimeu estava no intuito de dizer. Ele estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque tu és o Salvador. Aleluia. Porque tu és aquele que tem a minha salvação. Mas no versículo 48 vai dizer: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Irmão, eu vou te dizer uma coisa aqui. Na tua vida, o que não vai faltar é pessoas dizendo para você se calar, pessoas dizendo para você calar sua boca, para você não falar mais, para você parar de clamar esse Deus, que esse Deus ele está morto. O que eu convivo mais na minha vida é pessoas dizendo que Deus não existe, que Deus ele está morto, entre aspas, que Deus nunca existiu, que a Terra surgiu do Big Bang, e que é para eu me calar, porque a palavra de Deus na verdade é uma grande farsa, é uma grande mentira. Mas eu quero te dizer: não te cala, prossegue na fé. Talvez você hoje esteja com vontade de desistir, com vontade de uma coisa que não provém do coração de Deus, com a vontade de chutar o balde, de não querer mais da obra, largar, desviar, mas eu vim trazer uma palavra para você. Não desvia, não se cale, não ouça as pessoas que querem te calar, não ouça as pessoas que querem tomar a tua bênção, não ouça elas. Jesus é maior na tua vida. A batalha pode ser grande, mas a vitória é maior. É nisso que eu creio. Eu creio num Deus que ele se levanta do seu trono para te ajudar, para te dar vitória. Aleluia. Talvez muitas pessoas possam estar dizendo: se cala, fica quieto, Jesus não vai te escutar, tu é apenas mais um. Mas eu quero te dizer: foi por esse um que ele veio na terra para morrer, foi por esse um que ele veio dar o seu sangue, foi por esse um que ele ficou morto 3 dias e ressuscitou. Foi por você. Não ouça a palavra contrária, não ouça a palavra do teu inimigo, ouça o que Deus está te dizendo, e a palavra de Deus ele vai te dizer: não se cala, tenha de bom ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. E o interessante, o que me prende esta palavra é que ela vai dizer: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Dizem que crente é que nem omelete, quanto mais bate, mais cresce. Aleluia, nós temos que ser assim.
Quanto mais vem a adversidade, nós temos que ter uma ideia de que Jesus está conosco. Nós temos que clamar cada vez mais. Quando nós clamamos, o nosso Deus nos responde. Jesus uma vez ele vai dizer: quem é o pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? E quem é o pai que o filho pedindo algo ele daria uma cobra? Que pai é esse? O nosso pai nos escuta. Isaías ele vai dizer que Deus não está com os ouvidos tapados, não está com os ouvidos surdos para nos escutar. Deus, a Bíblia vai dizer no livro de Isaías ainda que suas mãos não estão encolhidas para nos dar algo que nós pedimos. Deus ele está nos escutando. Basta apenas nós termos perseveranças. Há poucos instantes eu citei o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela teve uma ideia extraordinária, mesmo cercada por homens, mesmo naquele calor humano terrível, naquela multidão gigante, ela entrou, ela se infiltrou e tocou na orla do manto de Jesus. Será que você nesta noite você pode tocar na orla do manto? Será que você pode tocar em Jesus nesta noite? Eu já falei, eu vou repetir, Jesus ele está passando. Toque no manto dele, clame a ele. Se você não puder chegar até ele, clame, chame cada vez mais. Estou dizendo para você calar, mas você clame ainda mais. Levante sua voz para dizer que Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que ele vai dizer repetidamente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias. E Jesus, parando, versículo 49, você que está com sua Bíblia aberta, pode acompanhar. Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Aleluia. O que nós vemos aqui, irmãos, não é nada mais do que Jesus recompensando todo aquele clamor daquele homem, todo o clamor daquela pessoa, daquele cego que estava ali à beira do caminho. Quando você clama, o seu pai ele te responde. Quando você clama, o seu pai ele te atende. Ei, quando você está pedindo, Deus ele está te escutando, Deus está te ouvindo, Deus está indo atrás de você, porque ele é teu pai, ele zela por ti, ele cuida de ti, ele está te escutando e ele está te dizendo. E o que acontece aqui que ele está dizendo: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Jesus parou toda aquela multidão. Jesus parou uma multidão inteira seguindo a ele para chamar o cego Bartimeu. Aleluia. Deus ele fala multidões para falar contigo. Jesus ele te ama tanto que, sendo Deus, ele desceu como homem para morrer. Hoje eu coloquei na minha página do Facebook: Jesus ele morreu para que nós fôssemos vivificados. Jesus ele nos vivificou, mesmo estando mortos nos nossos pecados e nas nossas ofensas. Efésios capítulo 2, verso 1. Mesmo sendo pecadores, mesmo tendo mergulhado no nosso pecado, nos nossos erros, Jesus ele nos amou e ele para a multidão para dizer: ei, chama ele, porque agora eu quero ter uma particular com ele, eu quero ter uma conversa especial com ele. E as pessoas que estão próximas dele vão dizer: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. O que eu percebo aqui é algo incrível, é algo super interessante, que nos versículos anteriores estava dizendo, e muitos os repreendiam para que se calasse, mas agora eles estavam dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Aleluia. Eu vou trazer uma palavra para você. Eu quero te dizer uma coisa: se você estiver na sua casa, se você tiver possibilitado, levante sua mão, que eu vou entregar uma palavra profética para você. Aleluia. Talvez aquelas pessoas estavam dizendo: ei, se cale, ei, fique quieto, ei, Jesus não vai te escutar. Mas agora aquelas mesmas pessoas que estavam dizendo isso, agora estavam dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Talvez estão dizendo, aleluia, que é para você se calar, que é para você ficar quieto, mas é através dessas mesmas pessoas é que Deus vai te honrar. Eu me lembro agora do caso de Mardoqueu. Mardoqueu ele estava prestes a ser morto numa forca, e tinha uma pessoa que estava querendo matar ele. Essa pessoa era Amã. Amã estava planejando para destruir com a raça
vingança, literalmente, de Mardoqueu. Mas Amã, aquele que estava tentando destruir Mardoqueu, ele teve que levantar, teve que colocar as vestes do rei e Mardoqueu, ele teve que pegar e colocar Mardoqueu em cima do cavalo real e teve que pegar Mardoqueu e dizer: eis aqui o homem que agradou ao rei, eis aqui o homem que fez que se agradasse o rei, eis aqui o homem que o rei se agradou dele. Aleluia. Contigo não vai ser diferente, irmão, vai ser da mesma maneira. Aquela pessoa que está te acusando, aquela pessoa, ela vai servir de ponte. Aleluia. Ontem estava na igreja, estava cantando o hino e nesse hino estava dizendo: e eu agradeço a todos que jogaram pedras em mim, porque essas pedras serviram de degrau para eu subir mais um passo, para eu dar mais um passo, para eu subir mais para o reino dos céus. Não se preocupe, porque essas pedras, aleluia, vão servir como degrau. Não se preocupe, porque Deus é contigo. Aleluia. E a Bíblia diz: tem bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele foi levantar. E olha só que interessante, irmão. O versículo 50, olha só o que vai dizer: e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele lançou de si a sua capa. No começo eu disse que aquela capa estava escrito atrás: esse homem é pobre, esse homem é cego, esse homem não tem nada. Vocês deem esmola para ele, porque ele não tem nada. Agora, quando ele vai se encontrar com Jesus, ele lança de si a capa. E ele diz: eu vou me encontrar com Jesus. Ele estava lançando a capa do sofrimento, a capa que acusava ele, a capa que trazia tudo que ele não queria ser, tudo que o mundo rejeitava dele, todas as características ruins dele. Tinha aonde? Naquela capa. Ele estava dizendo: eu vou lançar porque eu não sou mais um cego, eu sou um seguidor de Jesus, eu não sou mais apenas um cego, eu não sou um Zé Ninguém, eu sou um discípulo de Jesus. Aleluia. Eu sou uma pessoa nova diante de Cristo, eu sou uma pessoa não é diante de Deus. Eu quero te dizer uma coisa aqui: lança essa capa que te traz dor, lança essa capa que te traz sofrimento, lança tudo que Deus não se agrada em você, porque agora tu vai te encontrar com Cristo. Agora, nessa noite, você está se encontrando com Jesus Cristo, você está se encontrando com o próprio Deus. Aleluia. Lança essa capa que te aflige, que te traz sofrimento, porque agora tu vai se encontrar com o mestre. E o mestre, ele diz assim: que queres que te faça, Bartimeu? Bartimeu, o que quer que eu faça contigo? Ele está dizendo: você tem toda a autonomia, faça o seu pedido, porque eu estou aqui para atender, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para fazer o milagre acontecer na tua vida. Na tua vida também não é diferente, não, irmão. Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? Faz o teu pedido, que agora eu escutei o teu clamor, eu escutei as madrugadas, eu escutei as lágrimas correndo no teu rosto. O anjo colheu e trouxe até mim. Eu vi tudo que estava acontecendo com você. Eu vi quando você levantava 3 horas da manhã, meia-noite, para orar. Eu vi quando você acordava 5 horas da manhã para ir para a igreja, para oração matutina. Eu vi. Ele está te vendo, ele está te ouvindo, e agora ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Bartimeu, ele está dizendo: eu quero ver. Jesus está te perguntando hoje: o que queres que eu te faça? Pense em pensamento. Imagine aquela coisa que você estava tanto desejando. Imagine aquela coisa que você estava clamando, que você estava pedindo. Porque ele está ouvindo. Se for um bom pedido, se for agradar a Deus esse pedido, ele vai atender. Então imagine agora, focalize agora na sua mente todo aquele pedido que você tinha, porque ele está te escutando. Aleluia. Vai, a tua fé te salvou, Jesus disse para Bartimeu, e ele logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Aleluia. Primeira coisa, ele foi salvo porque da fé. Você não é salvo porque você é bom, você não é salvo porque você é o melhor da sua igreja, você não é salvo porque o seu dízimo é o maior. Aleluia. Você é salvo porque da sua fé, porque da graça de Deus através de você. Você é salvo porque Deus é maravilhoso para contigo. Você é salvo porque da fé que você tem em Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. Assim está escrito em Hebreus 11. E para terminar, Jesus disse, e ele viu, aleluias,
certo? Aleluia, ele vai dizer e ele vai seguir Jesus. O que é interessante que a Bíblia diz, e ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele não abandonou Jesus. Tem muitas pessoas que recebem um milagre e abandonam Jesus. Aleluia, tem muitas pessoas que acham que Jesus está ali só como garçom. Mas eu quero te dizer, segue a Jesus. Se você está aí, vá até uma igreja mais próxima. Se você conhece alguma pessoa que é crente, vá até ela e aceite Jesus. Ele está mandando teu milagre nesta noite. Aceite a Ele como teu Salvador. Procure uma igreja mais próxima e aceite Jesus como teu Salvador. É isso que eu deixo para você. Aleluias. Glórias a Deus. Eu quero agradecer aquelas pessoas que me ajudaram. Quero agradecer meu pai que está aqui comigo. Quero agradecer a minha família. Quero agradecer a todas as pessoas. E eu quero dizer para você que está na sua casa: Jesus te ama. Amém.